Os seres vivos, em particular os humanos, formam seus sanskaras, momentos mentais reativos, individuais, dependendo do ambiente em que deixam suas mentes fluir livremente. O hábito se transforma em natureza, e nesse estágio, até mesmo sentimentos desagradáveis podem se transformar em sentimentos agradáveis. Se você fere os sentimentos internos de alguém, decorrentes de suas tendências inatas, isto é, se você infringe um golpe em uma pessoa, a reação que é emitida a partir desses sentimentos feridos é conhecida como raiva. A raiva perturba a mente, o processo de pensamento, as células nervosas, as fibras nervosas. O corpo começa a tremer. O fluxo sanguíneo para algumas partes do corpo aumenta e o funcionamento do coração é perturbado. Há uma tremenda deteriorização da saúde. A raiva leva à morte prematura. Namaha Shivaya Shantaya. Com a presença da Ditka Malika. Namaskar. Que alegria estar aqui. Meninas, quantos anos de projeto já? Já fechou 5 também? Tem um monte de projeto fechando 5, né? Já 5 fechou anos, 5. já fechou. Uhum. Que lindeza, parabéns, é lindo demais. Bom, muito feliz de estar aqui e, e quero comentar com vocês um pouquinho sobre algo que eu acho que tem a ver com o projeto de vocês, né? Que é um projeto que a Ditivane criou e vocês abraçaram e estão autônomas e independentes nisso, né? Inclusive, falar um pouquinho disso também, dizer o quanto é bonito, assim, esse processo de a gente se empoderar na missão de Baba, né? E assumir, contribuir com os outros. Isso me lembra algo que eu li e que me marcou muito, do Bhagavad Gita. No finalzinho do Bhagavad Gita, não sei se vocês já leram, se não leram, leiam, releiam, porque é um texto lindo. Krishna fala, né? Ler esse livro já traz muitos benefícios, mas tem que ser muito cauteloso, pode, né? Enfim, ele dá uma assustadinha, assim, das responsabilidades que a gente assume, das consequências de estar adquirindo tais conhecimentos tão profundos. Mas depois ele ainda fala, mas aquele que se dedicar a propagar com responsabilidade esses ensinamentos, esse será muito beneficiado, né, na sua vida. Então, só abrindo esse parênteses para dizer que lindo, assim, sabe? Quando a gente se empodera da missão de Baba de uma forma independente de títulos, já que a gente tem uma certa hierarquia na Nanda Marga, né? Tem os que fazem isso, tem os que fazem aquilo, mas simplesmente pelo amor de propagar isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês fala então dos vritis, né? Esse trechinho que a Krishna Priya leu, ele fala da raiva. Mas antes de falar da raiva, eu quero falar de outros dois que também Baba traz no Namah Shivaya Shantaya, que é a ganância e o ego, a vaidade, o orgulho, tá? E depois eu volto a falar da raiva. Então, em primeiro lugar, a ganância, né? Baba vai dizer que é natural do ser humano o desejo por assimilação. E ele vai dizer que quando o desejo por assimilação é no nível espiritual, isso não gera nenhum prejuízo. Então, é importante a gente ser ganancioso espiritualmente, tá? Não tem nada de errado. Às vezes a gente tem que ter essas clarezas, inclusive para poder fluir bem na nossa jornada, né? Não colocar bloqueios, não colocar preconceitos, não colocar culpas. Então, ser ganancioso espiritualmente é muito bem-vindo. Mas, se a gente é ganancioso materialmente, de uma forma que seja excedente, né, uma excessiva ganância material, isso necessariamente vai gerar fraqueza, vai enfraquecer a ganância intelectual e a espiritual, que é necessária e muito bem-vinda, tá? Então, estarmos atentos à ganância material. E a ganância, intelectual, quando direcionada para algo que não traga benefício à humanidade, também é negativa. Então, a ganância intelectual, quando direcionada a algo que traga benefícios à humanidade, por exemplo, eu tenho uma ganância como cientista, sabe-se lá, por descobrir a cura de determinada doença. Essa ganância ela é bem-vinda, porque ela está voltada ao benefício da humanidade. Mas a ganância intelectual, né, o saber pelo saber,
né? O saber por querer realmente se considerar superior aos outros, por ter as respostas para tudo, por saber de tudo, essa é muito negativa. Também, assim como a ganância material. E as consequências dela, digamos assim, e o que ela gera, né? Ela, eu vou ler nas palavras de Baba. Se ela não é controlada, né, essa ganância intelectual, ela leva a ganância de um modo geral, essa ganância, né, toda, tanto a material como a intelectual, ela leva à morte prematura, né, mas no que se refere ao nível intelectual apenas e tão somente, o ganancioso intelectual, né, ele se torna intolerante e, consequentemente, ele perde a fé, né? Porque o que que seria a intolerância aqui? É aquele que não aceita, não tolera os outros, né? E eventualmente ele vai não mais estar tolerando, inclusive, aspectos de divindade, por exemplo, e vai estar perdendo completamente a fé, tanto a fé nos outros, a confiança nos outros, como a confiança em próprio Deus, divindade, ou como nós falamos, a consciência suprema. Tá? Então, ganância espiritual, muito bem-vinda. Ganância intelectual, quando direcionada ao bem da humanidade, muito bem-vinda. Mas ganância material, necessariamente quando excessiva, necessariamente negativa, porque enfraquece as outras duas ganâncias. E a ganância intelectual, quando não direcionada ao bem-estar da humanidade, também necessariamente negativa, porque nos torna pessoas intolerantes, rouba de nós a fé, tá? Bom, então a gente acaba considerando isto, né? Se a gente vai estar perdendo a fé por um lado, ou por outro lado, a gente vai estar enfraquecendo tanto a ganância intelectual quanto a ganância espiritual, o fato é que essas ganâncias que são negativas, elas inclusive rompem o fluxo da prosperidade, né? Veio aqui de colocar esse aspecto da prosperidade, porque a gente tem conversado muito sobre isso, né, Pavitra? Pavitra está nos estudos sobre isso. Aí eu lembrei de tentar relacionar com a questão da prosperidade. Imagine se a gente se torna ganancioso e intelectual na perspectiva negativa, ou material na perspectiva negativa, né? Quando em excesso a gente rompe o fluxo da prosperidade, porque a gente vai estar de uma forma ou de outra enfraquecendo a ganância espiritual. E a gente sabe que a verdadeira prosperidade depende dessa conexão espiritual, tá? Qual que seria, digamos assim, um tratamento específico para essas ganâncias material excessiva e intelectual quando não voltada para o benefício da humanidade? Num primeiro momento, então, né, eu quero dizer apenas do processo de autoobservação e a gente se observar. Será que eu estou conseguindo ser generosa ou generoso, né? Será que eu tenho gerenciado um medo de escassez, um medo de ser explorada, explorado, abusada, abusado nas minhas escolhas, né? Eu, por exemplo, percebi muito em determinado momento da vida o quanto existia em mim o medo da escassez, o quanto eu estava sempre pensando, não, mas eu não posso gastar isso, não, mas eu preciso que me paguem aquilo, não, eu preciso ser retribuída, eu preciso, né? Sempre com medo de estar sendo explorada e o quanto isso ia me gerar faltas, né? E eu tenho tentado exercitar exatamente o contrário, tenho tentado exercitar, olha, entrou, vou colocar a girar, né? Entrou uma verba, colocar a girar em bons lugares, né? Em lugares, digamos assim, benéficos para a sociedade, né? Comprando produtos saudáveis, de produtores pequenos, de preferência, né? Comerciantes pequenos, né? Tentando não alimentar, enfim, né? Uma máquina, né? Exploratória que a gente tem na sociedade, tanto do meio ambiente como dos seres humanos. Mas, enfim, né? Pensando num aspecto específico, como curar essa ganância, eu acredito que esses processos de autoobservação são muito bem-vindos. A gente tentar sair da escassez, sair do medo, né? E, enfim, né, nessa autoobservação, buscando ser generoso, eu acho que isso já nos ajuda bastante a gente escapar um pouquinho disso, tá? Mas depois eu vou falar também do que seria um tratamento geral, né? Um tratamento, assim, né? O outro VRIT que a gente pode, que eu quero trazer para vocês, e tanto, né, a raiva, como a Krishna Priya leu, como a ganância e agora a vaidade e orgulho, estão lá no Namah Shivaya Shantaya, tá? Em discursos diferentes, mas estão lá. A vaidade e o orgulho, ela pode ser definida, meninas, de duas formas. Como aquela psicologia de inflar a própria personalidade, de modo que os outros fiquem confusos, estupefatos e intimidados. Essas são palavras de Baba, né? E a gente às vezes pode nem se perceber, mas a gente está ali citando nomes de leituras que a gente fez, né? A gente está falando, enfim, em termos rebuscados, né? Então a gente está causando um constrangimento, as pessoas estão se sentindo intimidadas, porque a gente então supostamente seria superior, né? Teria, né, enfim, um grande conhecimento.
Então, essa é uma das características da vaidade, do orgulho. E a outra, que é um pouquinho mais sutil, né? Ela vai falar da ignorância sobre a verdadeira realidade do mundo, do universo, a verdadeira realidade, o verdadeiro fenômeno, né? Desse mundo. No que se refere ao fato de que existe, né, um princípio cognitivo, existe a consciência suprema gerenciando tudo, né? Nas palavras de Baba, Baba vai dizer que essa vaidade, orgulho, é decorrência do esquecimento de que o princípio operacional, responsável por todas as ações e, portanto, nós, de certa forma, que nesse sentido cabe falarmos nós, como princípio operacional, depende absolutamente do testemunho do princípio cognitivo, ou seja, de fato, nós não temos total autoria de nada, né? Então, essa vaidade não faz sentido, porque nem somos nós, em último nível, que está agindo, que está fazendo, que sabe das coisas, tá? Qual a consequência dessa vaidade, desse orgulho, né? Então, esses sujeitos, né, ou nós, quando diante desses vrites, dessas tendências mentais, nós acreditamos que não temos nada a aprender com os outros. Com isso, perdemos a humildade do aprendizado e, consequentemente, isso é muito sério, né? Como tudo é movimento, nosso universo é jogado, se a gente não consegue mais avançar, a gente necessariamente retrocede. Então, Baba vai dizer, que Shiva teria dito, né? Arrancará Patanasayamulam. O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda, né? Bom, qual que seria, digamos assim, um tratamento específico para esse vrite, né? Exercitar a lembrança, né, de que, na verdade, não somos nós que estamos fazendo nada, nós não somos verdadeiramente os autores, e isso a gente costuma chamar de viveka, né, a discriminação profunda da realidade das coisas. E acredito que também podemos aqui nos valer de Brahmacharya, né? Lembrar que todos são manifestação dessa consciência suprema, então todos são mestres, todos são tão grandiosos, igualmente grandiosos como nós. Todos somos manifestação dessa consciência divina, todos somos grandiosos, né? Para finalizar, é o Vriti da raiva, então, que foi o trechinho que a Krishna Priya leu. Vários aspectos Baba fala ali, e nesse eu quero começar falando das consequências, né? Que Baba vai falar, então, ali no trechinho, exatamente as palavras dele, né? A raiva perturba a mente, o processo de pensamento, as células nervosas, as fibras nervosas, o corpo começa a tremer, o fluxo sanguíneo para algumas partes do corpo aumenta e o funcionamento do coração é perturbado. Há uma tremenda deterioração da saúde. A raiva leva à morte prematura, né? Então, são graves as consequências dessas tendências mentais. Mas o que é muito legal nesse trecho, e por isso que eu deixei ele por último, é que ele vai falar que a raiva é consequência, ou melhor, ela é sinônimo, ela surge quando uma tendência inata nossa é ferida, né? Eu não sei se você chamou atenção disso para vocês, eu acho que numa leitura só é difícil de pegar, eu pelo menos não sou tão rápida assim, mas eu tive que reler para perceber que Baba vai dizer, se você fere os sentimentos internos de alguém, decorrente das suas tendências inatas, isto é, se você inflige um golpe em uma pessoa, a reação que é emitida a partir desses sentimentos feridos e conhecidos como raiva. Então, quando a gente sente raiva, na verdade, a causa disso é que um sentimento que nós carregamos dentro foi a gente sentiu como atacado, a gente, né, alguém supostamente teria atingido essa tendência inata, esse sentimento inato que eu carrego dentro, né? Pensando dessa forma, qual que seria aqui o tratamento específico que nós podemos dar para a raiva, né? Claro, sempre, né, a gestão da nossa impulsividade, que é o que nós costumamos pensar quando a gente pensa na raiva, eu tenho que controlar minhas emoções, eu tenho que tentar não explodir, né? Mas o que Baba está falando aqui nos leva a um outro aspecto, que seria importante a gente olhar para gerenciar a raiva, então, né? Fazer, digamos assim, essa cura desses sentimentos internos, que quanto mais purificado eu estiver internamente, menos eu sentirei raiva, porque menos coisas, vamos dizer assim, estarão ali, estão ali disponíveis para serem atacados, né? Daqui a pouco alguém fala algo, não tem nada para ressoar aqui dentro, outro age de uma forma, não tem nada para ressoar aqui dentro, a raiva não vai acontecer. Eu achei tão bonito, isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente costuma dizer, né? O senso comum é
Você se ofende ou você sente raiva porque ressoou com algo dentro. Mas quando a gente encontra isso em Baba, numa forma, pelo menos para mim, oh, agora sim, tá? Não só por um dogmatismo meu, né, de acreditar apenas no que Baba fala, mas é porque tem uma razão ali por trás. Me parece que, pelo menos eu me sinto mais convencida normalmente pelas palavras de Shri Shri Anandamurti, porque vem com uma ciência, vem com um conhecimento que sai do senso comum, né? Então, a importância de a gente realizar, né, vamos dizer assim, essas curas de tudo que nós carregamos, para que daqui a pouco eu tenho cada vez menos e menos e menos questões internas que poderão ser chocadas diante da atitude de alguém, né? E talvez vocês vão perceber na prática de vocês, na vida de vocês, cada vez a gente se ofende menos, cada vez a gente se importa menos, daqui a pouco a gente até tá rindo, quando alguém tem uma atitude que antes nos levaria a ficar muito triste ou ter né, uma atitude raivosa, né? Cada vez a gente tem mais compaixão das pessoas por estarem tendo um tipo de comportamento. Cada vez a gente se torna humilde e pensa, olha, a pessoa falou isso, será então que eu tenho que mudar mesmo, né? A gente quer aprender com aquilo que vem, ainda que venha às vezes de uma forma agressiva, ainda que venha tudo torto. A gente está tão purificado dentro que a gente, né, aceita, tenta entender que o processo às vezes é da pessoa, inclusive tem a grandiosidade. Eu acho tão bonito de olhar para dentro e dizer, tá, mas o que que eu posso, quem sabe, aprender ainda com isso, né? Mas o que eu queria ressaltar aqui no final dessa nossa conversa, para depois a gente poder conversar e vocês também me dizerem como é que vocês sentem isso, é: existe um tratamento geral, né? Eu fui dizendo assim, tratamentos específicos, né? Pequenas questões que eu acho que cada um desses vrites podem ser, né? Pequenos tratamentos que a gente pode usar para cada uma dessas tendências, desses vrites, né? Os específicos, o que que eu posso fazer para cada um deles? Ganância, a vaidade e a raiva. Mas o que eu considero muito, eu sou muito fã, acho que vocês também, né? Exatamente por estarmos nesse projeto Yoga das Irmãs, como um tratamento geral são as asanas, né, gente? A meditação também, claro, porque a gente está trabalhando direto na glândula pineal e a gente sabe que é harmonizada, né? A glândula pineal, harmonizado o funcionamento, a liberação de todas né, os hormônios, né? Enfim, da química relacionada à glândula pineal, a gente vai estar influenciando as demais glândulas e com isso harmonizando também, né? A produção hormonal delas e, consequentemente, controlando os vrites associados a cada uma das glândulas. Mas, não sei vocês, mas para mim a meditação, muitas das vezes, me parece que né, a meditação é uma batalha. Então, às vezes, eu sinto, ó, parece que alguma coisa aconteceu aqui hoje, né? Outras vezes é mais a gente ali no nosso esforço, nossa dedicação, tentando aprender a gerenciar a mente. Então, a gente não consegue controlar tanto os efeitos que virão com a meditação. Com certeza, eles estão vindo. Da boa e da má meditação está vindo sempre muita coisa. Mas o fato é que os asanas, né? E por isso que a gente pode, inclusive, usá-los como yoga terapia, né? A gente pode ir direto no alvo. Estou precisando controlar minha raiva. Vamos pensar, vamos pegar esse vritti, né? Já que foi o último que eu falei. Vamos lá trabalhar o Manipura. Vamos controlar aquela questão ali. Ou, né? Indo mais fundo nessa questão. Bom, a raiva decorre das tendências inatas. Vamos fazer um trabalho de harmonização de todas as minhas glândulas para controlar todos os meus vrites, todas as minhas tendências mentais e daqui a pouco me tornar cada vez mais purificada, a ponto de não ter nada a reagir diante de atitudes e falas que venham de outros, né, que venham de fora. Então, assim, durante o treinamento mesmo, né, eu vivenciei, assim, muitas situações, e acho que vocês vivenciam também, né, de muitas pessoas devotas e praticantes, né, dessa filosofia tão linda, mas com uma resistência aos asanas, né? Porque, enfim, é mais uma tarefa, é mais trabalhoso do que simplesmente sentar em meditação. Sentar em meditação a gente até dorme, dependendo, né? A gente pega um soninho gostoso ali, mas, né, sai depois dizendo, eu fiz minha meditação, não tenho culpa se eu dormir, né? Os asanas não, é um movimento, enfim. Então, exige um esforço maior, mas como é fundamental. E Baba, para nos puxar mesmo, sabe, querendo nos reforçar a importância disso, ele disse algo que eu não conheço em outra tradição, né? Se alguém disse também nesse mesmo nível, o quanto que os asanas precisam ser praticados 2 vezes por dia. Eu vou contar para vocês o quanto isso para mim é difícil, muito difícil, desde que eu cheguei no Brasil, acho que 1 ou 2 dias eu consegui e já não consegui mais, né? Mas enfim, todos os dias um pouquinho é praticamente sagrado, né? Fazer 4 asanas é sagrado.
Mas o quanto a gente pode e precisa, né, se conscientizar realmente que os asanas são fundamentais. E não falo da nossa saúde física. Para mim, sempre a questão de asanas, o que me chama atenção sempre é essa questão psíquica, que a gente não consegue gerenciar na maioria das vezes, né? E a gente quer ser bonzinho, mas a gente não consegue porque tem questões químicas por trás que os asanas vão nos contribuir, nos ajudar. Gente, cheguei aqui, ó, 19 minutos, 20 na lata. Eu queria abrir espaço para vocês, mas não sei se vocês terão tempo. Namaskar, um prazer enorme estar aqui.